Então, boa noite a todos. Vamos para a nossa terceira aula, né, do Ministério Orientado pelos Dons, né? E a gente está, então, nessa aula 3 e eu preparei um conteúdo. Hoje a gente começa uma coisa mais prática, tá, gente? Então, tem menos texto da Bíblia, talvez até vai ser uma aula mais curta, tem menos texto, porque a gente vai entrar numa parte muito prática, tá? E cada vez vai ficar mais prático ainda, porque senão não tem como a gente descobrir realmente essa questão dos dons, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. Então, a gente está aqui na aula 3 e o título da aula de hoje seria Integrando o Corpo de Cristo, né? Nós vimos na aula passada as passagens de Paulo, principalmente as passagens que estão lá em Coríntios, né? Então, eu comentei que Coríntios 12, 13 e 14 é um mini tratado de Paulo sobre os dons para os irmãos da igreja que estava em Corinto, né? Eles tinham muitas dúvidas, eles estavam cometendo alguns erros, principalmente na questão da unidade. E nós pulamos de propósito uma parte que eu queria ler hoje com vocês, e esse aqui vai ser o maior texto que a gente vai ler, tá? Então, eu vou pedir para o Domingos, que é o nosso único homem aqui do grupo no momento. Ah, não sei se o Walter está aqui também, né? Não sei se é ele ou se é a Silvana ou se são os dois que estão no telefone. Mas o Domingos é o único homem aqui aparecendo. Domingos, abre a Bíblia, todos nós vamos abrir lá em 1 Coríntios 12 e nós vamos ler do verso 12, tá? Até o verso 27. Então, é o ensinamento de Paulo sobre como funciona a igreja. E nós vamos tirar algumas lições aí dessa questão. Então, vamos lá. Eu leio do 12 ao 27, professor? Pode ler, do 12 ao 27. Certo. A minha versão é NVI, tá? Tá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Aliás, se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial.
mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Mas, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Não, era só até o 27, Oh, Domingos. tá, desculpa aí, professor. Não, tá tudo bem. Me empolguei Gente, aqui. é, é porque, na verdade, é uma continuação mesmo, né? Gente, então, assim, esse texto, ele é super importante e ele é como a gente entende o verdadeiro sentido de Paulo ter feito toda aquela explicação sobre os diferentes dons. A preocupação dele com a igreja de Corinto era a falta de unidade da igreja. Eles tinham disputas, tinham dissensões, inclusive tinham pessoas ganhando uma deferência diferente por terem determinado dom. Então, Paulo, ele vem dizendo assim: olha, vocês não estão entendendo, aqui todo mundo faz parte de um corpo só. Você, irmãozinho João, que está achando que porque você não é apóstolo, você não é do corpo, você é do corpo, né? Então é isso que ele está dizendo. Olha, você que não tem o dom de profecia, você também é do corpo. Você que não tem o dom de línguas, você também é do corpo. Então, Paulo está falando aqui nessa passagem, gente, de unidade. Outra lição super importante aqui, que ele está falando, é a questão da pessoas diferentes, funções diferentes. Ele está dizendo que o corpo inteiro não tem como ser olho, o corpo inteiro não vai ser pé ou não vai ser mão, né? Então é um organismo interligado com partes complementares e interdependentes. São partes que dependem umas das outras. Então, os olhos dependem dos ouvidos, o ouvido depende das mãos e assim por diante. Então, Paulo, mesmo numa situação em que eu não sei até que ponto, né, Paulo conhecia anatomia, a gente vê que ele não vai fundo, ele cita partes visíveis do corpo, né? Mas ele comenta justamente isso, que eu não devo ficar triste porque eu não tenho um determinado dom ou não tenho uma determinada função. A outra coisa que ele aponta é que o dom, o Espírito Santo, ele dá o dom de acordo com a necessidade individual da pessoa e a necessidade da igreja, tá? É por isso que Paulo tem listas diferentes de dons em Romanos, em Efésios e em Coríntios. Por quê? Porque ele apontou para cada igreja qual era a maior necessidade ali daquela igreja, tá? E ele faz questão de dizer que todos são importantes. E ele entra numa questão bem interessante que é: pessoas diferentes requerem atenção diferente. Então, existem pessoas que elas vão precisar de uma atenção maior, de um cuidado maior, entendeu? Elas estão chegando, elas não entenderam, elas ainda não foram integradas no corpo de uma forma especial. Ela é uma pessoa que é nova na fé, ela está passando por uma situação diferente, então você vai dar uma atenção diferente para essa pessoa. E é claro que ele deixa bem claro que a divisão ela causa a ruína do corpo, obviamente, né? E ele falou que um corpo unido, quando um sofre, o corpo inteiro sofre,
e quando um faz uma coisa muito boa, o corpo inteiro como que ele fala? Quando uma parte é honrada, todas as outras partes se alegram com ela, né? Então ele está mostrando, talvez seja a metáfora mais completa da igreja, seja essa metáfora de Paulo, que é a metáfora do corpo de Cristo, quando ele deixa muito bem que o Cristo é a cabeça do corpo e nós somos parte desse corpo e esse corpo tem que avançar juntos. Um tempo atrás, até bastante tempo, eu acho que de quem está aqui, talvez só a Vanja viu. A gente viu uma série de sermões do pastor Carlos, ele falando sobre as doenças do corpo de Cristo. E é interessante que a gente tem. Vocês já ouviram falar em doenças autoimunes? Vocês sabem o que é doença autoimune? Lúpus Domingo, é uma delas. lúpus é uma delas. Então, a doença autoimune é uma doença onde o meu sistema imunológico ele deixa de reconhecer como próprio determinada parte do meu corpo e ele passa a atacar essa parte. E isso é uma coisa que às vezes acontece no corpo de Cristo. A gente tem pessoas que atacam outras pessoas da igreja, e era isso que estava acontecendo, por exemplo, na igreja de Corinto, né? Eles estavam brigando entre si, brigando para ver quem aparecia mais, estava realmente eles estavam tendo diversos problemas nesse sentido. Então, a gente pode ter realmente, esse corpo pode estar adoecido, mas quando ele é um corpo que está saudável, quando uma parte sofre, todos vão sofrer junto com essa parte. Quando aquela parte é honrada, todos vão se alegrar com aquela parte do corpo. Então, a gente pensa assim, bom, eu faço parte do corpo, né? Então, que parte do corpo eu sou ou que função nesse corpo eu tenho? E o objetivo desse nosso estudo é nós descobrirmos o nosso dom. E eu achei num livrinho que eu tenho aqui em casa, 5 passos para descobrir o seu dom, tá? Então, isso aqui são 5 passos teóricos, né? Para a gente, e alguns são práticos também. Mas 5 passos para a gente descobrir o dom. Vamos ler Atos 1, 13 e 14. Atos 1, a gente tem a situação onde Jesus tinha acabado de subir ao céu, tá? Ali no Monte das Oliveiras. Vamos ler o verso 12 para a gente entender. Os discípulos tinham acompanhado essa subida, né? E aí no verso 12 diz assim: Então voltaram do Monte das Oliveiras. Ellen, desculpa, Atos, o quê? 12? 1, 12, 13 e 14. Pode ir. Oh, obrigada. Então Obrigada a você. eles disseram assim: então voltaram no Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Lembrando que os discípulos de Jesus nenhum morava em Jerusalém mesmo, né? Eles eram ali da região da Galileia, ao redor do Mar da Galileia. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é Judas mais o Iscariotes, que esse já tinha morrido, né? Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele.
Eu quero ir lá para o capítulo 2, verso 1, 2 e 3, até o 4, para a gente entender o que aconteceu com eles, porque eles estavam orando. Jesus subiu ao céu 10 dias antes do dia de Pentecostes. Aí olha o que aconteceu 10 dias depois. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Então, primeira coisa para nós descobrirmos o nosso dom: buscar a Deus em oração. Os discípulos, eles nem entendiam essa questão de dom. Eles não entendiam como eles iam ser capacitados. Jesus falou que era para eles esperarem em Jerusalém até que o Espírito descesse sobre eles, e aí eles seriam testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles não sabiam como isso ia acontecer. Como eles não sabiam, o que eles fizeram? Ficaram unidos em oração, esperando que algo acontecesse como Jesus tinha instruído. O método hoje para eu ser capacitado para a missão é o mesmo, gente. Não mudou. O método não mudou. O método continua sendo buscar a Deus em oração. Pedir a Deus que Ele derrame sobre mim o seu Espírito, talvez para me mostrar qual é o dom que Ele me deu, talvez para me capacitar a uma empreitada nova. Talvez eu esteja diante de uma liderança de alguma coisa, ou eu esteja diante de um grupo novo de pessoas que eu vou ter que dirigir, então eu preciso ser capacitada de uma forma especial. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus em oração, tá? Então, isso é bem importante. Ô, Rose, vamos aproveitar que você está com o microfone aberto, vamos ler Efésios 4, do 12 até o 16. Deixa eu achar aqui. Efésio. Coríntios. Efésio o quê? 4, do 12 até o 16. A perplexidade de Paulo. Sendo o qual eu sou, pois eu também sou. Não é esse, não. Ah, eu estou lendo Gálatas. Efésio. Efésios. Me perdi. 4. Espera, deixa eu abrir aqui. Não tem problema que Efésios saiu da sua Bíblia. Alguém já achou e quer começar a ler? Efésio. Não, achei. Achou. Efésios 4, Achei, do 12 ao Efésios. 16. Só estou querendo me achar. Cadê, Rose? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para os desenhos do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita veronidade, a medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agindo de um lado para o outro e levando ao redor por todo vento de outono. Doutrina, né?
Doutrina, desculpa, doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que o induzem-os ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em todos aquele que é a cabeça de Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a junta cooperação, a junta cooperação da parte, de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor. Obrigada, Rose, muito obrigada. Gente, eu vou ler aqui na nova versão transformadora só o verso 16. Ele diz assim, olha, ele, e esse ele aqui está falando de Cristo, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, qual é a função do dom? A função do dom é ajudar outras pessoas a crescer dentro do corpo de Cristo. Crescer em conhecimento, crescer em amor. Paulo fala aqui que a gente tem que ajudar para que a gente não seja imaturo, que seja levado por todo vento de doutrina. Ele fala que nós temos que ter unidade e que temos que ter o conhecimento do Filho de Deus, que nós sejamos amadurecidos. Então, Paulo está explicando a função dos dons. Eu coloquei esse verso aqui por quê? Porque nós temos que descobrir quais as necessidades específicas da nossa comunidade. Então, por exemplo, a comunidade ser precisa crescer. Ela precisa crescer em maturidade, em semelhança com Cristo, tá, gente? Esse crescimento, ele pode ser um crescimento numérico, mas ele muito mais importante que ele seja um crescimento em qualidade, um crescimento onde as pessoas cada vez mais se pareçam com Cristo. Tanto que ele fala que nós temos que atingir a completa medida da estatura de Cristo. Olha só que forte isso. Então, eu tenho que descobrir a necessidade da minha igreja. A terceira dica aqui para descobrir o dom é nós não desprezarmos a nossa paixão. O que é paixão? É aquilo que faz o meu olho brilhar. É aquilo que eu amo fazer. Então, geralmente o dom é aquilo que eu gosto e sei fazer. Mas, Ellen, eu já cheguei com isso. Será que isso é dom do Espírito Santo? Ele vai virar um dom sobrenatural quando eu colocar ele a serviço de Cristo. Mas lembra que a gente entendeu lá na primeira aula que qualquer aptidão que nós tenhamos, qualquer habilidade, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus? Então, aquilo que eu sei, aquilo que eu já gosto de fazer, isso vem de Deus, ok? Então, a gente não pode desprezar a nossa paixão, aquilo que nos faz ficar alegres em estar fazendo. A gente pode pensar, poxa, como que eu posso usar isso para o bem da igreja, ok? Outra dica, eu achei essa dica aqui muito legal, gente, ela é muito prática. Tente servir em diferentes ministérios. Olha só que coisa interessante. Eu posso chegar em diferentes ministérios, conversar com o líder daquele ministério. Por exemplo, eu posso conversar com a Doraci, que ela é líder, né, do nosso ministério lá de ação social, e falar assim, Doraci, o que vocês estão fazendo, né, nesse momento? Vocês estão distribuindo sopa? Vocês estão fazendo alguma visita? Vocês estão angariando cesta básica? Eu quero ajudar. Eu posso falar com o irmão Elcio do Ministério de Oração.
Eu posso, por exemplo, poxa, eu tenho uma super curiosidade para saber o que acontece lá na mídia, aquele pessoal que fica enfiado lá naquele negócio lá em cima. Eu queria saber como é que funciona. Então você pode falar assim, olha, eu queria saber aqui como que vocês trabalham, o que que vocês fazem. Então você vai servir em diferentes lugares, tá? Para você poder ir descobrindo, porque talvez não tenha nada que tenha feito ainda seu olho brilhar na igreja, mas é assim que você vai descobrir. Lembrar que dom não é uma poção mágica, gente, não é assim, tlim, capacitado. É claro que com os apóstolos foi, sim, mas nem sempre o dom vai acontecer de uma forma tão sobrenatural como aconteceu lá nos apóstolos. Muitas vezes o dom vai ser algo que eu vou começar a exercer e progressivamente aquilo vai ganhar corpo dentro de mim, aquilo vai fazer eu me apaixonar. Quantos aqui talvez não tenham uma experiência de que estavam já na igreja há um tempão, quando começaram a realizar uma atividade e aquela atividade aqueceu realmente o coração e deu um sentido novo para o que ele fazia na igreja. Então, muitas vezes a gente vai saber realmente só fazendo. E a outra coisa super importante, dar atenção ao feedback honesto das pessoas próximas a você. Se você tem um amigo de verdade, alguém que não tem medo de falar a verdade para você, pergunte para essa pessoa, né? O que você achou? Eu tô fazendo tal coisa, o que você achou? Ou então aquela pessoa vai chegar espontaneamente. E você pode conversar sobre isso com a pessoa e essa pessoa vai te dizer, olha, achei que você, por exemplo, algumas pessoas a gente vê falando em público e a gente vai lá e fala, poxa, você fala tão bem, você é espontâneo, você tem o domínio da palavra, você tem uma postura ótima, uma dicção boa, como você desenvolveu bem seus argumentos. E aí, isso é um feedback, ok? Isso já é algo que a pessoa já está te dizendo, olha, você faz isso de uma forma legal, entenderam? Eu queria ler esse texto para vocês de 1 Timóteo 4, dos versos 12 ao 16, e é uma mensagem especial de Paulo para Timóteo. E ele contempla, eu acho que essas duas últimas dicas aqui dos nossos 5 passos para descobrir os dons. Então, vamos lá para 1 Timóteo 4, do verso 12 até o 16. Paulo deixa assim, olha. Não deixe que ninguém te menospreze porque você é jovem. Olha, aqui já tem, né, uma coisa super importante. Muitas vezes a gente acha que as pessoas são muito jovens para descobrirem os seus dons. Não, talvez nos jovens é que a gente veja a paixão mais aflorada, né? O olho brilhando mesmo quando faz alguma coisa na igreja. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Então, olha só, 3 coisas que Timóteo ia fazer na igreja que ele estava cuidando: leitura pública das Escrituras, encorajamento, isso aqui é exortação, é você admoestar as pessoas, é chegar e dizer, gente, a gente tem que ir nessa direção, vamos continuar firmes. E Timóteo deveria ensinar. E Timóteo, gente, provavelmente estava enfrentando oposição. E Timóteo, a gente percebe pelas cartas de Paulo que ele era tímido. Por isso que ele fala, não deixe que ninguém despreze a sua juventude, não deixe ninguém te julgar por menos, porque você é jovem. E ele fala, continue ensinando até que eu volte. Aí olha só o que ele diz, não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Ou seja, Timóteo tinha tido uma experiência sobrenatural.
os presbíteros, que eram aqueles homens que lideravam a igreja, tinham imposto as mãos, né, sobre Timóteo, e ele tinha recebido o dom. E alguém tinha profetizado que Timóteo ia ter tal situação, ia ter e desenvolver esse dom. E ele fala assim, olha, dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, ou seja, você não vai fazer uma coisa só, você vai fazer várias, para que todos vejam o seu progresso. Olha que coisa interessante, gente. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, quando você começar a fazer as coisas, as pessoas vão ver que você está progredindo, vai ser notório. Por isso que mesmo um dom recebido por imposição de mão, gente, ele não fica igual. Ele progride, ele se desenvolve. Timóteo tinha recebido o dom dele, mas ele ia se desenvolver. E o último verso, é o verso 16, ele disse assim, olha, fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim você salvará você mesmo e aqueles que ouvem você. Então, eu achei aqui, o que Paulo está fazendo aqui com Timóteo, gente? Paulo está dando um feedback para Timóteo imenso. Um feedback misturado com exortação. Ele está dizendo assim, menino, você é novo, mas você recebeu esse dom. Não negligencia, continua, vai lá, faz leitura pública, exorta a igreja. Não se preocupe que lá tem gente mais velha que você, não. Eles vão aprender com você. Todo mundo vai ver seu progresso. Continua. E aí Paulo disse, inclusive, para ele não continuar com uma coisa só, tá? Gente, a Kelly tá pedindo para a gente explicar sobre os dons de línguas. Esse assunto, Kelly, ele é bem complexo e ele é grande e eu acho que ele é muito importante, porque nós temos, talvez seja o dom mais mal interpretado dos nossos tempos. Então, a nossa próxima aula, ok? A gente vai fazer uma parte especial sobre o dom de línguas, porque assim como na igreja de Corinto havia confusão sobre o dom de línguas, nós também temos confusão hoje, então esse assunto é super especial, mas hoje a gente não tem como falar dele, porque nós estamos aqui numa outra direção, né? Como descobrir o nosso dom. Mas o dom de língua, eu acho que se a gente está estudando o dom, é super importante a gente entender o que é o dom, como ele se manifesta, né? Para que ele serve e quem é que vai ter esse dom de línguas, ok? Mas muito, muito, muito oportuno o teu pedido e realmente a gente vai fazer algo especial nesse sentido. Nós temos aqui, não é só você, nós temos aqui várias pessoas que já frequentaram outras denominações cristãs que falam línguas que a gente chama línguas do espírito, né? Mas a gente vai entender na nossa próxima aula o que são essas línguas e como que eu descubro realmente se esse é um dom verdadeiro, se ele não é, tá bom? Então, muito obrigada aí por chamar a nossa atenção para isso. Mas aqui com relação a Timóteo, vocês entenderam o que Paulo estava fazendo? Paulo estava dizendo assim, meu filho, sirva aí nos diferentes ministérios da igreja. Eu estou te dando aqui esse feedback de que você é bom no que você faz, de que você vai crescer, de que você vai progredir no seu dom. Já imaginou, gente, você receber uma carta do apóstolo Paulo dizendo essas coisas para você? Diga, Edilane. Essa questão de Paulo, quando exortou, você estava falando, eu me lembrei quando eu fui chamada para o Ministério de Acolhimento. No primeiro momento, a gente fica com medo, sabe, Ellen, de aceitar, porque a gente não se acha capaz, né? E daí a Cátia chegou comigo e falou, não, vocês recebem bem, eu te vi olhando vocês, e deu aquele ânimo para a gente, sabe? E aí eu disse, então, aí a gente vai em oração, como você falou,
e Deus responde por você. E hoje é um trabalho que eu faço com muita alegria. Quando chega sábado, o meu olho brilha, gente, quando eu fico na recepção, porque é uma coisa que eu faço com muito amor. Eu sou apaixonada por esse ministério. Obrigada, Edilane. Me deixou emocionada, de verdade, porque é muito legal quando alguém descobre a paixão e que faz o olho brilhar. Gente, às vezes a pessoa é uma coisa simples, entendeu? É receber pessoas, é dizer que legal que você veio, seja bem-vindo, é conhecer um monte de gente pelo nome. Tal, não precisa, talvez, de uma capacitação super, mega, maxi, né? Mas você vai estar cercada. E o que aconteceu com a Edilane e com o Doni? Eles ouviram o feedback honesto de uma pessoa que convivia bem com eles, que era uma pessoa que frequentava o mesmo PG, que já frequentava a mesma igreja há muito tempo e que disse, olha, eu tenho certeza que isso é a cara de vocês. E aí eles ouviram e começaram a fazer. Professora, Oi. é só para corroborar aí que realmente a Majestade e o Doni são feras na recepção mesmo, fazem muito bem o trabalho deles. Eu estava pensando aqui nessa carta de Paulo, voltando o pensamento especialmente para quem está no começo do trabalho, e especialmente os jovens, porque me parece que Timóteo se sentiu inseguro em algum momento, ou intimidado por pessoas mais velhas, né, que já faziam o trabalho há muito mais tempo e tudo, né? Então, isso aqui é algo bom, legal de se falar com os jovens, né? Não desanima, não, né? Encorajar os jovens a seguir em frente com o serviço, porque realmente quando te chega logo para iniciar um trabalho, a gente fica meio receoso, né? Como a Edilane está falando aí, pô, será que eu vou fazer isso bem feito? Eu nunca fiz antes, né? Como é que as pessoas vão me ver nisso aí? Tem essas preocupações, né, naturais do ser humano. Mas acho que essa palavra de Paulo é encorajadora, né? Não te preocupa de ser jovem, tu está sendo capacitado, né? E quanto mais exercitar, mais ele vai aperfeiçoando e vai se sentindo à vontade para fazer cada vez melhor. Muito interessante essa passagem. Muito interessante mesmo, Domingos. E assim, é muito legal porque você vê que Paulo, ele vai direto ali na coisa. Olha, você não fique tímido porque você é jovem. Você vai fazer. E provavelmente, realmente, Timóteo estava enfrentando alguma dificuldade. Talvez pela timidez, ele olhava aquele pessoal lá bem mais experiente, como a Vanja mesmo colocou os anciãos da igreja, super experientes fazendo tudo, e ele pensava assim, mas como eu vou levantar e vou ler a Bíblia lá na frente e vou exortar pessoas que são mais velhas que eu, como é que eu vou ensinar gente que tem mais tempo de igreja que eu? Talvez esse foi o questionamento, né, de Timóteo para si mesmo. E Paulo disse não. Você vai fazer e você vai perceber que você vai se desenvolver, o seu desenvolvimento ele vai ser presenciado por todos, né? E Paulo não disse que ia ser fácil. Paulo mandou ele perseverar fazendo as coisas, e ele disse o seguinte, olha, se você vai desenvolver o dom que o Espírito Santo te deu, você também tem que ser um exemplo de obediência e retidão. Aí eu acho que tem um toque muito importante, né? Você vai estar exercendo um ministério na igreja, você vai estar à vista de todos, então você tem um nome a zelar e você deve ser também um exemplo de comportamento. Mas nós vamos ver agora, gente, quais foram os dons. Não sei se vocês ficaram curiosos. Quais foram os dons que Paulo recebeu? Será que Paulo sabia quais eram os dons dele? Vamos lá. Vamos descobrir aqui. Shirley, lê para a gente 2 Timóteo 1:11. 2 Timóteo 1:11. Você vê que Paulo, ele começa a carta de Timóteo falando dele, né?
Então, ele já começa falando dele aqui. E aí, para depois ele falar de Timóteo, né? Talvez seriam livros muito gostosos da gente estudar depois, né? Timóteo, Efésios, são livros fantásticos para a gente estudar, porque tem conselhos muito práticos, gente, muito para o nosso dia a dia mesmo, de cristianismo, de igreja. Então, lê para a gente, Shirley. Das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Então, quais eram os dons de Paulo? Apóstolo, pregador e mestre. Então, pregador é diferente de ser mestre? É. Tem gente que pode ter dom de ensino e não necessariamente se sai bem num sermão, entendeu? Numa forma expositiva da palavra. E Paulo também, porque eles entendiam que ser apóstolo era um dom, né, do Espírito Santo. E aí, lá em Gálatas, Paulo explica para a igreja, explica para os irmãos, para os Gálatas, o que ele fez com os dons que ele recebeu. Eu vou ler para vocês eu estou lendo hoje a nova versão transformadora, tá, gente? Se alguém for comprar uma Bíblia, talvez essa seria uma Bíblia muito legal para comprar, para estudar, para ter uma linguagem mais fácil, tá? Então, a NVI que o Domingos usou é ótima, e essa nova versão transformadora é fantástica também. Vocês veem que ela tem uma linguagem mais fluida para a gente. Paulo diz assim, eu vou ler a partir do verso 6, porque ele está desenvolvendo uma ideia. Ele fala assim, quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ele estava falando da liderança da igreja lá em Jerusalém, tá? Ele está falando da liderança. Ele está dizendo assim, olha, eles não tiveram a acrescentar nada. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios. Qual era o ministério de Paulo, então? Ele era apóstolo, pregador e mestre. Qual era o ministério dele? Esses eram os dons. Com esses dons, ele passou a desempenhar o ministério da evangelização dos gentios. E aí ele continua dizendo, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus, pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Então, qual eram os dons de Paulo? Apostolado, ensino e pregação. E qual era o ministério dele? Evangelização dos não-judeus, evangelização de pagãos, de romanos, de gregos, ok? Ele entendeu isso logo cedo e ele realmente começou a exercer o seu ministério, tá? Então, vamos lá. Nós agora vamos para a parte prática da nossa aula de hoje, tá? Quais as necessidades da minha comunidade? Não tem resposta errada aqui, gente. Talvez você enxerga uma necessidade que eu não enxergo, tá? E eu vou anotar aqui, tá? Eu vou deixar a galeria aqui. Então, todo mundo que quiser falar, pode falar. Vocês olhando hoje para a comunidade ser, o que vocês veem de necessidade? Podem abrir microfone, podem falar. Diga, Edilane. Então, eu que trabalho lá na frente da igreja, recepcionando as pessoas com a Arlene, eu sinto falta, Ellen, de os visitantes ter um feedback da igreja.
talvez um número de telefone para a gente conversar com a pessoa, o que ela achou, se ela foi bem recebida na igreja. A gente até fez nos primeiros sábados. Não sei se você já viu. Você é novo por aqui? Já. Um cartazinho no balcão. Então, quando a gente ia pôr em prática esse plano, aí veio a pandemia e a gente não pôde mais exercer. Eu acho assim, que a igreja ia crescer muito se tivesse um departamento, uma pessoa, não sei, que fosse responsável por essa questão. Eu vejo que a igreja ia se beneficiar muito. Muito legal. Então, veja bem, a Edilane está enxergando algo que pode ser desenvolvido dentro do ministério dela, que é o Ministério do Acolhimento. Eu coloquei aqui, no PowerPointzinho, eu coloquei assim, um pós-primeiro contato, tá? Então, é o que os comerciantes chamariam de pós-venda, né, gente? Então, eu fiz a apresentação, eu fiz a venda, mas cadê o meu pós-venda? Como que essa pessoa está sendo seguida, né? Ela veio na igreja, alguém notou ela, alguém ligou para ela para saber se ela gostou? Então, excelente, eu já coloquei aqui, é uma boa... Eu vou pegar a carona da Edilane. É o feedback, né? É o feedback da pessoa, né? Diga, Vanja. Vou pegar aqui a carona da Edilane e pedir que essa mesma pessoa que faça esse pós-venda aí, que direcione, né, essa pessoa para um PG. Muito legal, Vanja. Já coloquei aqui, olha, busca de interessados para PG. E seria justamente essa pessoa que dizia, olha, você já veio aqui 2 vezes na nossa comunidade. Você sabia que perto da sua casa tem um PG e o pessoal está se reunindo? Muito legal mesmo. Eu vou então aqui pegar a carona da Vanja, porque nós temos alguns PGs, mas eu acho que a gente precisa de mais PG. Então, eu acho que a gente precisa de anfitriões e líderes de PG. Você não acha, Vanja? Sem dúvida, precisamos de mais anfitriões e mais líderes de PG. Olha, a Maria Sônia está dizendo, olha, a Lana falou uma sociedade de jovens. Muito legal, Lana. E você sabe que o pessoal tem um projeto concreto aí para uma sociedade de jovens. Essa sociedade, ela ia ser lançada no ano passado, no primeiro dia de lockdown de março do ano passado. Ia ser lançada a sociedade jovem, que era justamente o sábado, que é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Aconteceu agora no ano passado, no ano anterior. Também acho que podia ter mais atividades relacionadas com a mensagem de saúde, que a Igreja Adventista tem uma mensagem belíssima de saúde. Muito legal. Que, na verdade, o objetivo é a gente ter uma melhor conexão com Deus, né? E aí ganha de grátis, de bônus, a saúde. Então, eu acho que podia ter mais ou programas, ou, enfim, mais atividades que fizesse essa conexão. Isso aí é muito bom. Tem um ministério para isso na igreja, né? Eu sei que tem gente que está meio que mobilizando algumas coisas aí nos bastidores. Eu acho que em breve a gente vai ter algumas dessas coisas aí, Vanja. Mais alguém, gente? E também essa coisa da assistência social também, né? Missões urbanas, não sei se fazer visita. Agora está tudo tão ruim, né? Não tem como a gente desenvolver assim. Eu sei que a gente meio está tolhido, assim, né? Porque essa coisa de pandemia. Tudo que a gente pensa envolve aglomeração, envolve visitar os outros, envolve contato pessoal. Mas PG não, gente. Os PGs estão se reunindo online, então não tem desculpa. Mas vamos pensar assim,
Vamos pensar que não existisse. A Kelly está dizendo que ela é nova na comunidade. Kelly, você sabe que às vezes a pessoa que chega, ela vê uma falha mais rápido do que a gente que está lá. Ela vê uma deficiência. Então, se você viu alguma coisa que, poxa, acho que está faltando isso aqui, né? Alguém para orientar tal coisa e tal. Isso aí também você pode falar. Eu vou puxar a sardinha para o meu ministério agora, gente. Sabe o que está faltando? E aí eu estou pensando, claro, num cenário pós-pandemia. Professores. Vocês sabiam que nós temos, na nave da igreja, 13 classes de escola sabatina. Gente, e 13 é pouco. É pouco, porque as classes são imensas e nós não queremos classes imensas. Nós queremos classes onde todo mundo se olhe no olho, entendeu? Para ter 13 classes, a gente precisa de 26 professores. Então, nós não temos esse número, gente. Então, nós precisamos de pessoas que sejam mestres, que tenham o dom de ensinar. Então, isso é uma coisa que a gente tem falta, né? Inclusive, a gente fez em 2019 um curso de capacitação, né? Uma jornada de capacitação. Tínhamos programado uma para o ano passado, tá tudo na conta do Covid, tá, gente? Tudo na conta do Covid, isso. E aí não aconteceu, porque a gente achou, poxa, tanta reunião pelo Zoom, será que o pessoal vai aguentar mais uma, né? Então, mas assim, a gente vai fazer, vamos pensar aí, talvez para o segundo semestre desse ano, um workshop aí, né? De capacitação de ensino. Gente, a gente pode aprender a ensinar, né? A gente não nasce sabendo, tá? Quem mais tem alguma coisa? Gente, a comunidade ser é legal, mas está faltando muita coisa lá. Diga, Edilane. Eu vejo assim, tem uma pessoa aqui no grupo que eu vejo que ela é muito capacitada para o ensino. É o Domingos. Eu vejo o dom de ensino do Domingos, viu, Domingos? Eu vejo muito claro em você esse dom. Eu também. Ei, vocês não são presbíteros para estar impondo mãos ainda, pessoal. A gente não está impondo mãos, a gente está dando feedback. É diferente. Mas olha, você sabe que eu tenho um negócio que é assim. Oi, pastor. Eu não ponho as minhas mãos sobre ele, viu? Oi? Nós estamos exortando você, Domingos. Eu não ouvi o que o pastor falou. Eu também não ouvi, pastor. Nós não ouvimos. Eu estou aqui só de olho, só ouvindo. Eu falei com ele que se o problema é imposição de mãos, eu estou aqui já para impor as mãos aqui agora. Viu? Ei, pastor, não vale pelo Zoom, pastor. Se é por falta de presbítero, já temos. Mas, gente, olha, é que é assim, às vezes a pessoa... Ellen, Oi, o pastor já assinou embaixo aí, o nosso novo professor. Pois é. Já é uma pessoa... Mas é assim, olha, eu tenho um problema, gente, que é uma falha na minha liderança. Eu peço uma pessoa para fazer uma coisa. Se ela é meio reticente, eu não consigo meio que forçar ela a fazer, sabe? Eu chamo ela para participar. Se ela diz, não, eu fico com dó. Eu penso, nossa, eu estou sendo desagradável. Então, não vou forçar. Mas, então, às vezes, a gente vê realmente o dom, né? Mas às vezes a pessoa ainda não reconheceu aquele dom nele. Mas olha, um feedback muito bom é quando várias pessoas dizem para você que você faz aquilo bem. Isso é um feedback bem importante, né? Domingos, eu também acho que você tem o dom do ensino. Olha, e a Samara colocou aqui no bate-papo uma coisa interessante. O dom do ensino não é só para ser professor da escola sabatina, pode ser também como um líder de PG. Olha que coisa legal. Coordenando uma coisa bem mais intimista, dentro de casa. E lembrar que quem é líder de PG não necessariamente precisa receber em casa. Pode receber... Nós vamos abrir o próximo PG lá no Monte.
Pode ser, a Samara pode ser anfitriã, gente. Hashtag fica a dica. Olha, essa atividade não é para pressionar os coleguinhas, mas é isso aí. Mas e aí? Então, quem mais que vocês acham que falta na comunidade C? Giovana, você que tem essa visão jovem, o que está faltando na comunidade C? Deixa eu ver. Pensa assim, para pessoas da sua idade, o que seria legal que essa igreja tivesse? Não é possível que a gente tem tudo que o jovem O precisa. professor ser mais participante com os jovens, de sair com os jovens, para uma pizzaria com os jovens, fazer jogos. Eu lembro que o Gabriel, filho da Dora, foi professor de jovens na igreja. Então, o que ele fazia? Ele marcava no sábado, depois. Então, atividades, né? Atividades. Como é que a gente pode chamar isso, gente? Atividades recreativas, Social. né? Sociais, obrigada. Eu acho legal a gente, assim, de vez em quando fazer uns encontros. Por exemplo, quando eu estava na escola sabatina dos adolescentes, o Renan, a Wanda, de vez em quando a gente saía, por exemplo, a gente fazia uma festa, aí a gente tinha comida, claro, ele gosta de comer, e a gente ia lá, assim, para um lugar assim, mais natural, e eu fico feliz, né, que eu vejo que muitos jovens também gostam disso. Então, por exemplo, um culto, assim, do pôr do sol, na sexta-feira, no sábado, lá na Ponta Negra. Legal. A gente lá conversando lá na grama, sabe? Algo assim, bem diferente, mas assim... Descontraído. Confortável. Muito isso, legal. hein, Ellen? Isso é o que faz a sociedade, né? Isso é o que faz uma sociedade. A sociedade faz tudo jovem, isso. né, Lana? Exatamente. Você vê que está faltando mesmo, né? A sociedade. Gente, a Dani, eu vou chamar de Dani, a Daniele, ela colocou uma coisa aqui muito legal, que ela gostou da dica de participar de vários ministérios. E uma coisa muito importante, gente, na comunidade C, você não precisa ser batizado para participar da maioria dos nossos ministérios. Então, tipo, mas eu estou chegando agora, eu não sou batizado na igreja adventista, eu estou conhecendo a igreja agora. Será que eu posso participar? Pode. Você pode cantar no coral, você pode participar de alguma coisa da mídia, você pode participar na recepção, você pode participar... Ó, a Edilane já chamando. Né? Então, a certeza dele. Gente, tem alguém com aqui? O que a gente pode fazer, costumo dizer agora... Tá, pronto. Então, a gente pode participar em várias coisas na igreja. O que uma pessoa que não é batizada não pode fazer na igreja, tá? Aí, na comunidade C, muito especificamente, vou dizer para vocês, uma pessoa não batizada não pode participar de nenhuma atividade relacionada com o ensino, tá? Então, essa pessoa, ela não pode ser, por exemplo, um líder de PG, mas ela pode passar uma mensagem no PG, porque lá está o líder, ele está orientando ela. Essa pessoa ela não pode ser um professor de escola sabatina, entenderam? Ele não pode ser um professor de crianças, ok? Mas ele pode, por exemplo, eu amo criança, então eu vou trabalhar com recreação, mas eu não posso trabalhar com a parte de ensino, ok? Então, isso é uma coisa que nós temos muito especificado, até por motivos óbvios, né? Uma pessoa que não se batizou, ela não deu o aceite comunitário de que ela concorda com todas as doutrinas da igreja. Então, nós não teríamos como ter essa pessoa ensinando. Então, a Sônia disse que ela gostaria muito de participar, que está buscando o dom. Kelly,
vai ser super bem-vinda no coral. Assim que a gente começar, pode falar comigo, vou te apresentar o Eudes. A gente faz, eles fazem lá o testezinho para saber que voz você é e você vai ser super bem-vinda no coral, né, Edilane? Coral aceita todo mundo de braços abertos, até eu canto no coral, gente, e vocês não têm noção, Ellen, eu canto muito mal. é Ellen o nome dela? Kelly. Kelly, você vai ser muito bem-vinda no coral, vem cantar com a gente. Principalmente se for do soprano. Se for do contralto, vai ser melhor. Então, gente, vamos... Ellen, Oi. eu quero participar do coral. Eu tenho maior vontade, mas tenho vergonha, porque eu só cantei o marido. Mas, gente, olha, o coral, gente, é para isso que existe o coral. É para que as nossas vozes juntas, elas integrem algo que, assim, é impensável, gente. É fantástico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes eu estou lá no ensaio e eu penso assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a gente, às vezes, vai para um rumo assim horrível no ensaio. E quando chega na hora, né, Edilane, Deus capacita, e o nosso maestro tem muita paciência com a gente, e ele vai passando as vozes, né? E Ellen, isso surpreende com a gente, né? É verdade. Então, gente, olha, Rose, eu quero participar. Maria do Carmo e Kelly vão ser super. Então, já tem uma tarefa para vocês, em participar do coral quando o coral voltar às atividades. O coral, gente, não está em atividade porque é uma atividade que exige aglomeração, né? Como é que a gente vai fazer ensaio, né, pelo Zoom? Não tem como, gente. Não tem como. Então, a gente está meio desmotivadinho, porque a gente não está fazendo nada, mas quem sabe aí no segundo semestre, né, a gente já começa os ensaios, quem sabe aí uma cantata linda de Natal, hein? Vocês vão ser super bem-vindas, viu, meninas? Vamos aqui para nossa... Ellen? Oi. Ellen, eu queria comentar sobre o PG. Que o doutor Guilherme, ele convida a gente para fazer a mensagem, é tão legal, porque a gente não se vê capaz de fazer uma mensagem, entendeu? E ele resgata na gente, ele põe esse desejo no coração da gente, que é muito legal, e eu tenho visto muito assim, as pessoas dizer, poxa, eu não sabia que eu era capaz de fazer uma meditação, e é muito legal isso. Muito legal. Você vê que ele está desenvolvendo. E, gente, dentro de cada ministério tem uma coisa chamada mentoreamento. Mentoreamento é você ensinar a pessoa a desenvolver uma função, que isso é muito diferente de discipulado. Discipulado é você tornar alguém um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo. O mentoreamento é você ensinar alguém, conduzir essa pessoa no exercício de uma função. Então, isso existe dentro dos ministérios. Então, por exemplo, poxa, eu queria participar da mídia, mas eu não entendo nada de mídia, eu não entendo de iluminação, eu não entendo de projeção. Você acha que quem está lá fazendo já entrou lá sabendo? Não entrou sabendo, começou aprendendo. Então, é assim que as coisas funcionam, tá, gente? Vamos, então, para a última parte da nossa aula, que é, eu falei para vocês que tem uma coisa super importante na coisa de descobrir o ministério, que é a gente tentar entender qual é a nossa paixão, tá? Como que eu descubro a minha paixão, tá? Então, primeiro, 3 perguntas que você pode fazer para você descobrir qual é a sua paixão. Pergunta número 1. Com que você mais se importa? Olha só, né? O que você gosta de fazer? Ellen, eu gosto de cozinhar. Por que não pensar em alguma coisa dentro da igreja que possa ser desenvolvida nessa área, né? Uma pessoa para ajudar a fazer
a sopa da distribuição, uma pessoa para dar um curso de culinária saudável, né? Então, o que você gosta de fazer. E a última coisa, em que área você gostaria de se ver dando uma contribuição valiosa? Então, você imagina aquilo que você gosta de fazer, coisas com as quais você se importa e como que você daria, em que área você daria a sua contribuição. E vocês veem que aqui eu peguei uma figurinha, pessoas que estão fora do corpo de Cristo já prontas para entrar. É justamente isso, pessoas que vão descobrir a sua paixão ao entrar no corpo de Cristo. Dizem que se tem 3 tipos principais, categorias de paixão. Paixão por pessoas, paixão por funções e paixão por uma causa. Então, como assim, né? Que tipo de paixão eu tenho? Será que a minha paixão é por pessoas? Será que eu amo crianças? Eu gosto de jovens, eu gosto de adolescentes. Eu amo pessoas idosas. Eu queria muito trabalhar com mulheres gestantes, com mulheres que acabaram de dar à luz, com pessoas que estão passando por depressão, por exemplo, né? Então, é uma paixão por pessoas, ok? Grupos, faixa etária, fase da vida. Mas eu posso também ser apaixonado por um papel, por uma função. Por exemplo, administração, desenvolvimento de sistemas, um organograma do funcionamento da igreja. Eu sou apaixonado por ensinar, entenderam? Eu sou apaixonado por cantar. Então, por exemplo, uma pessoa, poxa, eu amo cantar, mas eu não sei cantar. Existem técnicas, gente, lá dentro do coral, é trabalhado com a gente até as técnicas vocais. Como posicionar a língua, qual formato fazer com a boca, né? Então, eu posso ser apaixonado por uma função que eu não sei fazer, mas eu posso aprender, tá? E eu posso também ser apaixonado por uma causa, tá? Então, eu sou apaixonado pela causa dos sem-tetos, pela causa das pessoas dos pobres, dos direitos humanos, da ecologia. Eu sou apaixonado pela saúde. Então, essa pessoa, ela vai pensar em alguma coisa na igreja que ela vai trabalhar com essa paixão dela por uma causa. É muito interessante que quem tem paixão por uma causa sempre vai tentar conscientizar o maior número de pessoas possível. É aquela pessoa que, às vezes, ela é até um pouco chata, porque ela só fala disso. Todo assunto, ela consegue colocar aquela causa no meio, entenderam? Então, fica até meio marcadinho, né? Então, talvez até a gente possa dar o feedback para a pessoa, olha, eu vejo que você é apaixonado por tal coisa. Por que você não pensa no ministério para trabalhar, né, com esse tipo de pessoas? E às vezes a pessoa, ela fica assim, mas paixão, o que paixão tem a ver com dom, né? E a pessoa fica confusa com relação a isso, e talvez o problema seja a terminologia. Então, se você não consegue pensar, o que eu sou apaixonada por fazer, pensa nessas terminologias aqui, olha. Qual é o seu chamado? Qual é o seu sonho? Como que você se vê trabalhando na igreja? Isso seria a mesma coisa que você descobrir a sua paixão. Muitas vezes, a gente erra a nossa paixão porque a gente está equivocado pelas influências externas. Vem alguém e diga, por exemplo, nós todos aqui falamos que o Domingos, por exemplo, tem o dom do ensino. Mas talvez, apesar do Domingos ser bom nisso, eu não sei, estou só dando um exemplo, tá, gente? Isso não seja algo que faz ele brilhar o olho. Olha só. Então, eu não preciso, só porque todo mundo falou que eu faço bem, eu não preciso fazer aquilo só porque todo mundo falou que eu faço bem, se aquilo não aquece o meu coração. Então, muitas vezes as pessoas, elas não encontram o que elas gostam de fazer porque elas têm necessidade de seguir um padrão, seguir o que os outros dizem que ela tem que fazer.
aquela obrigação de agradar os outros. Poxa, tá todo mundo dizendo que eu sei fazer isso super bem, mas então eu vou fazer, né? Pô, ela tá fazendo para agradar os outros. Então, isso é coisa que acaba matando aquela tua vontade de trabalhar na igreja. A pessoa faz porque ela, sabe, tá amarrada naquele trabalho ali. E não é isso que o Espírito Santo quer da gente. O Espírito Santo quer pessoas apaixonadas. Quando Paulo, talvez uma das coisas que, assim, um dos versos mais lindos de Paulo que eu gosto, é quando ele fala assim, que para poder ensinar, para poder dar todos os ensinamentos, ele estava disposto a dar a própria vida. Ou seja, Paulo, ele tinha uma paixão avassaladora pela pregação do evangelho. Paulo amava pessoas e ele tinha um grupo de pessoas. Era o gentio, gente, não tem problema eu amar especificamente um grupo de pessoas. Eu estou visando aquele público-alvo, não tem problema você ter público-alvo, tá? Então, isso não é um problema. Paulo falou, olha, eu fui chamado para ser apóstolo dos gentios, Pedro foi chamado para ser apóstolo dos judeus, e isso não me torna melhor nem pior que Pedro e vice-versa. Então, não tem problema você ter um público específico, tá? E outra coisa que atrapalha a nossa paixão é a gente gostar de muita coisa ao mesmo tempo. É diferente daquela dica que eu dei de experimentar. E experimentar é importante para você saber se alguma coisa te faz brilhar o olho, se alguma coisa te faz se apaixonar. Mas quando a pessoa, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, às vezes ela se mete em múltiplas situações e não consegue fazer uma única bem, não consegue realmente se apegar a uma única coisa, e aí ela realmente vai ficar desmotivada, né? Então, o ideal seria realmente ela descobrir realmente o foco dela, porque ela vai fazer aquilo melhor. Olha só, eu vou aqui dizer o útil, a Kelly escreveu que na igreja que ela frequentava, ela era 1001 utilidades. Ela escolhia a área que você tinha que trabalhar na igreja, porque a outra não queria. O meu pastor escolhia a área que a pessoa deveria trabalhar. E aí a pessoa tinha que trabalhar porque a outra não queria e ele que colocava as pessoas. E aí aquelas pessoas que aceitavam fazer o trabalho ficavam sobrecarregadas e não conseguiam fazer direito o trabalho. Gente, isso é muito comum. Pessoas que ainda não descobriram sua paixão, ainda não descobriram seu dom, mas elas querem trabalhar, às vezes elas fazem isso, elas se sobrecarregam. E às vezes a pessoa é boa numa coisa e ela pega várias atividades. Não tem problema, desde que você perceba que aquilo não está atrapalhando você, não está atrapalhando até sua comunhão com Deus, né? Então, assim, é muito importante, porque o trabalho, ele não deve ser exaustivo, ele deve ser prazeroso. Pode ser que muitas vezes ele seja cansativo. Pode ser, não é fácil, né? Mas se eu estiver fazendo com prazer, ele vai ser feito da melhor maneira possível. Alguém queria falar? Quem queria falar? Ellen, eu quero falar. Diga. Bem, eu tenho duas coisas para falar. Bem, a primeira é que vai naquilo que você colocou desde o início, né? O que está faltando na igreja? Eu vejo, eu não sei se tem na igreja, o pessoal que trabalha com medicinais, porque eu sinto falta na igreja uma pessoa que fique lá no púlpito falando a linguagem dos sinais, porque tem muita gente que às vezes quer frequentar a igreja, mas ela acaba ficando de fora, porque ela não entende muito, né? E assim, a própria leitura labial, ela é complicada para quem não está muito lá na frente, né? Então, eu acho que precisa disso, né? Trabalhar nessa perspectiva mais inclusiva dessas pessoas que muitas vezes não estão na igreja por falta exatamente de se sentirem aceitas, incluídas na igreja. Muito interessante.
eu gosto muito de ensinar, né? Eu sou professora. Mas, assim, o que é que eu vejo? Eu estou, vou me colocar assim, como, ainda não estou me sentindo, assim, confortável de saber onde é que eu vou atuar, entendeu? Que a gente, queira ou não, a gente fica, né, nessa coisa, poxa, como é que eu vou fazer nesse período da pandemia, né? Isso daí é uma coisa que complica um pouco as nossas ações dentro da comunidade, né? E assim, até como sugestão para que pudesse isso ficar mais consolidado no futuro, é pensar tipo numa pesquisa. A igreja está voltando agora aos poucos. E tipo assim, além de todos esses temas, né, todas essas proposições que já estão sendo pensadas para o futuro, né, para implementar na igreja, eu penso que poderiam, quem está chegando, fazer uma pesquisa. Que temática você gostaria de que a igreja pudesse oferecer? Por exemplo, acompanhamentos psicológicos. Na pandemia tem muita gente que realmente está precisando. E tem muitos grupos aí que estão se colocando, mas assim, é mais difícil, eu vejo. Quando você já está dentro de uma comunidade, eu vejo que é muito mais fácil. E aí a gente vai tocar no outro ponto, que é aquilo que você falou, mas está faltando profissionais, não é? Então, assim, quem sabe pessoas que estão dentro da igreja se colocam, né, se predispõem a disponibilizar um horário, sei lá, alguma coisa assim, até pelo Zoom, não sei, né? Mas eu acho que está faltando, porque tem muita gente que está aqui, tem muitas famílias, muita gente que está sequeladas emocionalmente, que eu acho que nesse momento é uma coisa que é bem pertinente, sabe? Legal. Então, assim, a Sônia levantou duas questões, que uma, assim, é uma coisa até difícil. A gente vê em bem poucas igrejas que é alguém fazendo, tem alguém dizendo que não está conseguindo ouvir a gente no grupo. Vocês estão me ouvindo, gente? A Rose que deixou de ouvir, né? A gente está ouvindo bem aqui, Tá tá? normal desde o início, né? Desde o início para mim tá Ah, normal. obrigada, Walter. Então, deve ser algum probleminha no dispositivo, então, tá? É, o áudio da Sônia estava falhando um pouquinho, né? Isso é normal. Mas, então, assim, essa parte da linguagem, né, do surdo-mudo é uma coisa legal. A gente precisa, isso é uma coisa que dá muito trabalho, porque você tem que ter pessoas para todos os cultos, você tem que ter ali uma pessoa realmente capacitada para isso, né? Mas é uma coisa, é um desafio. E esse outro desafio, talvez a gente integrar aí por um Ministério da Saúde, porque a saúde também cuida dessa parte, né? Esse atendimento, né? Quem sabe uma escuta, né? Talvez não um consultório psicológico, mas uma escuta diferenciada para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Então, a Sônia deu aí duas ideias bem legais, tá? De qualquer maneira, gente, então é assim, olha, o que nós vamos fazer? Por ideia, então, da Kelly, eu ia deixar esse assunto mais para o final, mas para a gente já, como é que chama? A gente já logo vencer essa etapa, vamos fazer na próxima semana o estudo sobre o dom de línguas, tá? Então, a gente vai entender o que é o dom de línguas, por que existe tanta confusão sobre o dom de línguas, tá? Então, a gente vai ter que buscar não só aspectos bíblicos, como aspectos históricos de como o dom de língua vem se manifestando nas igrejas cristãs, tá bom? É muito importante a gente pensar nesses aspectos. E aí, na nossa aula de número 5, nós falaríamos especificamente dos grupos de dons. E aí, falando dos grupos de dons, eu quero enviar para vocês o teste de dons, tá? Então, assim, poxa, eu nunca fiz e tal. Então, a gente vai fazer.
A gente pode fazer algumas coisas práticas. Eu vou, essa semana, procurar alguma coisa para que você tente descobrir o que é a sua paixão, tá? Então, eu vou procurar uma atividade complementar aí para a gente descobrir qual é a nossa paixão. Talvez algumas pessoas já saibam qual é, mas ainda não tiveram coragem de agir, né, naquela área. Na próxima semana a gente vai falar sobre o dom de línguas e aí na quinta aula nós vamos entrar nos grupamentos de dons, entender, né, qual que é cada dom e aí fazer o nosso teste, tá bom? Lembrando que quem já fez pode fazer de novo, porque o teste muda, gente. O teste muda com o tempo. Vocês viram o que Paulo falou para Timóteo. As pessoas vão ver o seu progresso, tá? E a gente progride também trabalhando. É só lembrar daquela primeira parábola que a gente estudou na primeira aula. Aquele que recebeu 5, quando o Senhor chegou, ele tinha 10. Ele progrediu. Ele cresceu, ele não tinha mais só aqueles 5, as coisas se multiplicaram, ele sabia tocar, ele sabia ensinar, ele sabia cantar e etc. Tá? Então, são coisas que se multiplicam, e aí o nosso objetivo aqui é a gente ter o entendimento bíblico dos dons, mas também ter a questão prática de isso aqui nos motivar, tá bom? Ellen? Oi. Todos nós temos um dom. A gente só tem que descobrir qual. Exatamente. E quando o seu olho brilhar, é ali que você tem que ficar. É isso aí. É isso aí, gente. Ótima semana. Já tem gente aqui se despedindo. Vamos só fazer nossa oração, então? Eu vou orar com vocês e aí a gente se despede, tá bom? Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque, como a Edilane acabou de dizer, todos nós temos ao menos um dom para trabalhar no crescimento, no desenvolvimento do maravilhoso corpo de Cristo. Nós sabemos que nós somos pessoas muito diferentes, com aptidões diferentes, com vontades diferentes, as nossas paixões são diferentes. E nós sabemos, Senhor, que Tu nos uniu para que juntos nós possamos funcionar de uma maneira harmônica como um corpo deve funcionar. Um cuidando do outro, um preservando o outro, para que todos nós cheguemos a sermos semelhantes a Ti. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos servir as pessoas, nós queremos servir na Tua igreja para que as pessoas possam se sentir próximas a Ti. Obrigada por tudo, dê-nos uma excelente semana, em nome de Jesus, amém. Boa semana, gente!